segundo tempo com a mais e não conseguiu fazer um gol e não conseguiu contra o Bragantino nem acertar o gol do Bragantino, nenhuma finalização no gol do Bragantino. Então foram duas partidas muito ruins. O São Paulo está com muita dificuldade, principalmente duas vezes seguidas nesse cenário, né, do adversário. Eu tô com um a menos, então eu vou me fechar aqui, a bola fica com você e se vira para achar espaço. O São Paulo não tem conseguido. Ontem entraram no segundo tempo os garotos, o Rian Francisco, o Lucas Ferreira, que acho que são duas coisas diferentes. Uma, eu acho que eles devem ter oportunidade sim de jogar, porque há muito debate na torcida do São Paulo quanto a isso. Outra, eles não vão salvar o mundo. Então sempre tem assim os extremos. Eu acho que os garotos, principalmente contra o Bragantino sábado, no jogo do time reserva, eles poderiam ter entrado durante o jogo ou até iniciado. O Matheus Alves iniciou contra o Bragantino. Mas, assim, não dá para jogar nos garotos, né? Que às vezes dá a impressão, não, se botar os garotos vai resolver tudo. É até injusto e pesado jogar isso nesse momento pro Rian, pro Lucas Ferreira, por mais que eles sejam bons jogadores, né? O Rian parece ser muito bom, mas não tem como jogar nele, né? Se meter o menino vai resolver. Não vai. Então tem todo esse lado, né? Eles podem jogar um pouquinho mais, só que também dá a impressão que se eles jogarem, eles vão resolver tudo, e é injusto isso com eles. Então o time tá mal, sem dúvida, né? Os últimos jogos foram ruins. E tem uma outra coisa que aí vale para todo mundo. E aí não é minimizar, diminuir as coisas, né? O primeiro ponto, jogou muito mal e tá jogando mal. São Paulo e vários times, e aí entra para todo mundo. Esse ano em especial tá muito difícil que alguém jogue bem com frequência. Que estava vendo ontem, a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista foi no dia 20 de janeiro, contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Ontem foi o dia 10 de fevereiro e o São Paulo fez 8 jogos. Mas isso vale para todos. Eu estou falando do São Paulo porque ele está jogando agora, não é uma coisa específica do São Paulo, é para todo mundo. Tem torcedor do Palmeiras cornetando, torcedor de um monte de time cornetando. O São Paulo fez 8 jogos em menos de um mês, em 20 dias. É uma coisa, assim, um pouco mais de 20 dias, é uma coisa muito fora do normal. Esse ano o calendário foi antecipado, está mais apertado, vai ter o Mundial de Clubes, então já é ruim. Está mais apertado, não diminuíram um jogo, né, no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista segue com 16 datas, tudo segue igual. Então, assim, o time pode jogar melhor, deve haver, claro, uma cobrança interna entre eles mesmos, eles tentarem se acertar, mas, assim, ninguém vai jogar bem a maioria dos jogos jogando 8 partidas em 20 dias. Isso é uma coisa impossível e isso não vale só para o São Paulo, vale para todo mundo. E esse jogo era para ter acontecido na primeira rodada, houve a viagem do São Paulo para os Estados Unidos, né? O São Paulo realizou a pré-temporada nos Estados Unidos, então ficou pendente essa partida, essa rodada para o Tricolor Paulista e também para a Internacional de Limeira, e ontem disputaram esse jogo, 0 São Paulo, 0 Inter de Limeira. Mauro César, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. O São Paulo que efetuou 43 cruzamentos no empate com a Internacional de Limeira. Foi a partida em que o São Paulo mais tentou cruzamentos na nossa base de dados, né? Desde junho de 2022, quando fez 46, né? O São Paulo realizou 46 cruzamentos num jogo contra o Juventude em 2022, também num 0-0, Mauro. Então faltou criatividade para esse São Paulo e esse empate, né? 0 São Paulo, 0 Inter de Limeira. Mauro César. Teve momentos, boa tarde a todos, que o São Paulo cruzava, por exemplo, da esquerda, a bola atravessava a área e caía lá na direita. Aí da direita cruzava para a esquerda, a bola ia parar lá do outro lado. E ninguém conseguia nem chegar perto da bola para tentar um cabeceio, tentar uma sequência na jogada ofensiva. Foi, de fato, uma atuação ruim. Isso aí é até redundante falar, né? Não precisa nem explicar muito. Mas eu acho que tem um efeito colateral aí que me parece muito doentio, né? Ontem, a quantidade de torcedores do São Paulo nas lives pós-jogo, nos programas pós-jogo, na rede social, gritando fora Zubeldia, assim, é um negócio insano. E na minha visão, assim, eu até escrevi sobre isso no meu blog, é coisa da ala sem noção do São Paulo, do torcedor do São Paulo. O cara não tem noção. O cara acha que o São Paulo tem um timaço. Ele acredita nisso, ele acha. Esse papo de quarteto, vamos combinar aqui. O Oscar é um grande jogador, né? O Oscar é um jogador de trajetória internacional, ficou muito tempo na China, mas se ele não fizesse essa opção de carreira, ele teria jogado na Europa, num time importante, durante um bom tempo, né? Ele estava bem no Chelsea, jogador de Copa do Mundo, seleção brasileira. O Oscar, ok. O Lucas não tem, acho que, uma carreira tão assim importante como a do Oscar. Não. Né? E se o Oscar tivesse ficado na Europa, teria, acho que, feito mais do que o Lucas, mas é um ótimo jogador, com experiência internacional e tal. Ok. O Caleri é um jogador que não é
espetacular, mas a torcida gosta muito, ele é muito lutador, ele é guerreiro, tem feito poucos gols e tal. E o Luciano, para mim, desses aí, é um jogador assim para compor o elenco. Não sei por que o Luciano não pode ser reserva do São Paulo. Gente, o Luciano é um jogador, um bom jogador ali, com altos e baixos. Então, por que ele não pode ser um cara para compor o elenco? Ficar no banco, aí quando não pode jogar um, ele entra durante o jogo. Não, tem que ter os 4, como se fossem os 4 gênios da bola. Não estamos falando aqui de Kaká, Ronaldinho, como é que era? Kaká, Ronaldinho, Ronaldo Adriano. E Adriano, não é isso? É. Não estou falando desses caras, estou falando de outros jogadores. Não consigo entender o porquê desse frenesi. Esse é o primeiro ponto. E aí já impõe uma dificuldade para o técnico, que é conseguir reunir os 4. No momento sem bola sempre é complicado, como é o caso lá do Santos, com Soteldo, Tiquinho, Neymar e Guilherme. É a mesma coisa. No caso do Santos, acho que é até pior, mais complicado tem sido. Mas enfim, foi, né, no fim de semana. Então, os caras acham que o São Paulo tem uma seleção nas mãos, o técnico do São Paulo, que ele tem que fazer um trabalho extraordinário. Gente, tem que encarar isso como pré-temporada, ainda mais com essa sequência. É o que o Bruno estava falando, o São Paulo está jogando quase todo dia. Jogou sábado, jogou segunda, joga quinta e joga domingo. Então, 8 dias, 4 jogos. Média, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Na média é isso aí. Dia sim, não. São 4 jogos em 8 dias. Com uma viagem para Brasília. Aí faz 2 jogos lá, aí volta para São Paulo. E é fora de casa, jogo contra o Palmeiras no domingo. Que é o quê? Agora, por que isso também? O São Paulo foi lá para os Estados Unidos jogar aquele torneio. Teve uma cota milionária que justificasse esse desgaste? Não teve? Teve? Então, onde a gente sabe, não. Não, né? Não se noticiou isso. Então, por que foi para lá? Então, o jogo de ontem é o quê? Um jogo adiado lá do começo do campeonato. Primeira rodada. Por quê? Porque foi para lá. Então, o São Paulo fez uma escolha, e aí a diretoria do São Paulo, quem impõe à comissão técnica e aos atletas, um obstáculo ainda maior, num calendário que é tão ridículo, que tem jogos acumulados no começo do ano. Então, você encara como pré-temporada, tenta fazer o possível, entende que vai ter altos e baixos. Claro, o técnico pode fazer outras escolhas, ele pode cometer seus erros, algumas críticas pontuais fazem sentido, mas daí achar que tem que sair, que o técnico não serve, é falta de noção. E o São Paulo, ele tem hoje um elenco mais curto, ele abriu mão de vários jogadores, e aí você tem um time titular, até que eu acho que é um bom time, treinado, preparado, em forma, força máxima, tem condições de bater de frente com os principais times do Brasil, de enfrentar, vai perder, vai ganhar e tal, mas vai enfrentar. Mas não tem esse elenco todo. Não tem esse elenco todo. E aí fica essa coisa, né? Põe os garotos, aí se põe e não resolve. Não põe os garotos. O Rio Francisco agora parece que, para a torcida de São Paulo, ele é um jogador promissor, jovem, mas parece que ele já é o Estevão. Não é o Estevão. Atenção, ele não é o Estevão. O que o Estevão faz, o que o Endrick fez, para citar os 2 jogadores do Palmeiras, que é um rival, ele ainda não fez. Porque o técnico não escala. Sim, mas esses meninos também esperaram a vez. O Endrick custou entrar no time do Palmeiras. Né? Demorou. Nossa. Barbaridade. E quando entrou e ficou, o time foi campeão brasileiro. Ele foi o personagem da conquista. É o último título nacional do Palmeiras, foi em 2023. Então, eu acho que os efeitos colaterais são bem perigosos. Porque se a diretoria embarcar nessa onda, aí volta naquele frenesi de troca de treinadores, de interromper trabalho no meio. Não estou dizendo que o Zubeldia aqui é espetacular, nem que ele é péssimo. Não, ele é um bom técnico, faz um trabalho bom. Poderia ter chegado na semifinal de Libertadores, né? Saiu nos pênaltis, enfrentando o campeão. Conseguiu classificar o time para a fase de grupos da Libertadores direto. Se você não pular esse vídeo, eu vou depositar esse valor aqui. Ficou ali numa boa colocação no campeonato. Não acho que seja um trabalho ruim. Agora, o momento não é muito bom, de fato. Mas numa semana como essa, se você não entender isso, que quase o jogo dia sim, dia não, realmente é falta de noção. Para mim, isso é falta de noção. Total. Assim, o cara não tem noção do tamanho do elenco do clube pelo qual ele torce nesse momento. Ele acha que tem um timaço ali. Não tem. Desculpa informar, mas não tem. Tanto que ontem entrou Cedric, que não joga há um milênio. Para ver se... Vamos ver se dá certo, né? A grande questão é se ele consegue jogar, né? Jogar, que eu falo, é seguir as partidas. Bom, outras 4 alterações, né? Tava todo o elenco lá, só não tava o Luciano. Entrou o Cedric, que não joga há um tempão, 2 moleques que estavam jogando copinha e o André Silva. Esse é o super elenco. Isso. E não tinha mais ninguém faltando ali. E o São Paulo, até nisso que trouxe o Mauro, o São Paulo tem mantido um padrão nas primeiras 8 partidas do Campeonato Paulista. A campanha do São Paulo nos últimos 4 anos. Em 2022, 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em 23, 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em 24,
8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E em 2025, o São Paulo já tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, o São Paulo, não é o técnico do São Paulo. É a mesma campanha, né? É a mesma campanha, impressionante. E até no número de saldo de gols, porque em 22 ficou com 4, 23, 5, 2024, 4 gols de saldo e em 2025 já tem 4 gols de saldo também. Então ficou ali, com 12 gols pró, 8 contra, 12 gols pró, 7 contra, 12, 8 e nessa campanha 11, 7. Então, assim, é a mesma campanha, tá tudo igual. Essa campanha do São Paulo tem mantido um padrão São Paulo nos últimos 4 anos. E o único acima foi 2021, que seria o 5º ano, porque trataram como Copa do Mundo o Campeonato Paulista, né? Todo mundo de férias, foi o ano de pandemia, emendou um ano no outro. Todo mundo de férias e o São Paulo jogando como se fosse a Champions League, né? Aí teve uma campanha em 2021 um pouquinho melhor. Flávio Prado, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. Flávio, São Paulo 0, Inter de Limeira também 0, decepção aí do São Paulo. E como disse o Mauro, é um time que, se mobilizado, pode até vencer um jogo, pode passar pelas Copas. O São Paulo, nos últimos tempos, fez boas campanhas em Copas, Copa do Brasil, Copa Libertadores. No ano passado, por muito pouco, não passa pelo Botafogo jogando aqui no Morumbi. Mas não é aquele time que você pode confiar, talvez, 60 jogos, 70 jogos numa temporada, Flávio. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigo. Bom, primeiro, eu não sei porque estão falando que o jogo foi decepcionante. Será que alguém achava que o jogo de ontem ia ser um jogo bom, interessante, histórico? Cara, eu fui trabalhar, eu olhei aquilo e falei, bom, estou escalado, vou fazer. Eu não tinha a menor expectativa que o jogo fosse bom. Ele cumpriu exatamente o que eu imaginava que ele ia ser. Uma correria, o São Paulo jogando bola na área de todo jeito. Não tinha o que ser engraçado. Não tinha nada, só se um cachorro invadisse o campo, um palhaço entrasse dando cambalhota, porque do jogo eu não esperava nada. Ou seja, para mim não foi decepcionante. O jogo foi exatamente o que eu esperava. Aquilo. Como vai ser o jogo contra o Velho? É a mesma coisa. Tem pouca gente no estádio. Pô, pro jogo que foi, tem gente pra caramba. Segunda-feira à noite. Brasília é gostosa, que tem um monte de coisa pra fazer. Segunda-feira à noite tinha lá, sei lá, 7, 8 mil pessoas. Pô, tá bom demais, imagina. O que os caras achavam que ia ser? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Segundo, eu estava pensando sobre o quarteto mágico do São Paulo. O quarteto mágico do São Paulo tem o Lucas e o Oscar, ok, jogando tal. Aí, os outros componentes do quarteto, eu vou dar mais 3 jogadores pra gente formar desses 4. Você tem o Ferreirinha, você tem o Luciano, e qual é o outro? Caleri. E o Caleri. Então, o quarteto mágico do São Paulo, ele tem o Oscar e o Lucas, e ele tem o Caleri, o Ferreirinha e o Luciano. E acharam que tem quarteto mágico aí. O que seria... O que seria, por exemplo, aquele quarteto que jogou na Copa de 82? Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Só pra... Eu fico pensando, né? Poxa, se esse quarteto é mágico, aquele era o quê, então? Qualquer coisa se dá uma... Que quarteto mágico? Eu nunca ouvi ninguém de São Paulo falar isso, pelo amor de Deus, né? Não. Só se aqueles mágicos que ficam no semáforo jogando laranja pra cima. Não dá, né, velho? Ninguém do São Paulo falou mesmo. Ninguém do São Paulo fez essa coisa criada em rede social. Esse é um baita circo. E as pessoas acreditam. Não dá, né? Não dá. A magia aí tá muito fraquinha, né? Aquela magia que o Mr. M vai desmascarando. Não vai dar, ele vai fazer... Não dá, gente, não dá. Aí, então tem que botar a bola bem no chão. Não morro de amores pelo Zubeldia, um técnico meia boca, não vejo nenhum motivo para trazer um cara de fora no nível do Zubeldia, mas concordo com tudo que foi dito aqui. Ele não teve tempo para trabalhar. Não teve pré-temporada. Isso é pré-temporada, que eles estão jogando agora. Foi passear na Disney, conforme disse a Leila. Aquilo você não pode considerar como período de treinamento, um frio horroroso que estava lá. Chega aqui, está 40 graus. Então... não teve tempo para trabalhar. Joga toda hora, uma babaiada, jogo para lá, jogo para cá, porque os caras insistem nesses campeonatos regionais falidos. E vai querer o quê? E o time é mais ou menos. O que o São Paulo vai fazer esse ano? Ele vai tentar uma vaga para Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Nas Copas pode chegar, acontece, né? Mas normalmente não é isso. Vai brigar aqui para se classificar, eventualmente, dependendo do time que ele pegar, pode passar de fase ou não. Ele ganhar ou perder do Novo Horizontino é absolutamente natural. É 50-50. Ano passado foi eliminado. É lógico. Pelo mesmo é 50-50, seja onde for. Em Novo Horizonte ou aqui em São Paulo. É jogo pau a pau. Iguais. Inclusive porque o Novo Horizontino tá, há mais tempo, o time já está montado, uma série de situações. Então, sabe, tá tudo dentro da normalidade. Outra coisa, o São Paulo vai demitir o Zubeldia. Porque vai ter que dar uma cabeça.
Ou não vai, o time não vai virar, daqui a pouco ele começa. Se ele for eliminado no Campeonato Paulista, já fica mais fácil. Talvez já resolva, não para não passar recibo logo de cara, espera mais uns 2, 3 jogos, daí demite. Se for pro brasileiro, o time vai ficar meia boca, porque ele é meia boca. E aí eles dão a cabeça do Zubeldia. O Bruno é que fala, tem um padrão, né, Bruno? Tem. Mais ou menos. É na terceira ou quarta rodada do brasileiro, né? Em 23 e 24, eles esperaram 4 jogos para demitir o Rogério e depois o Carpini, depois da eliminação do Paulista. Foi o mesmo número de jogos. Pronto, é padrão. Então, provavelmente, na quarta rodada do campeonato... E os dois caíram nas quartas também. Isso, então, provavelmente, o Zubeldia já pode até comprar passagem para a comissão dele, que na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ele deve ser demitido. Independentemente, porque eu acho que o Rogério Ceni é melhor que ele, né? E tem mais nome que ele lá, né? O Carpini mostrou no Vitória que parece que ele é bom treinador, né? Levou Água Santa para vice-campeonato. Carpini levou pressão do Rames e Rogério Ceni levou pressão de Marcos Paulo, hein? Isso aí é o fim. Você vê a situação, pra você ver como o técnico é sempre o elo mais fraco desse São Paulo. Inacreditável. Imagina agora com o quarteto mágico. Então não tem jeito, né? Não vai sair disso, sabe? Fica correndo que nem cachorro atrás do rabo e não sai do lugar. E o São Paulo vai ser igual. Agora, se der uma zebra, vai andando, ganha o Campeonato Paulista, tem que dar um tempinho a mais, que nem deram pro Crespo. Agora, não vai ser isso. Se alguém achar que o jogo de quinta-feira de São Paulo e Vélez vai ser um baita jogo, aí tem que procurar um médico, né? Porque o que é normal? Se um jogo arrastado, feio, São Paulo pode ganhar 2-0, 3-0, pode perder. Não tem como ser bom. Não tem por que ser bom. Né? Não tem. Agora, domingo, aí a coisa pega, né? Não quer dizer que vai ser bom, mas aí pelo menos é São Paulo e Palmeiras. Aí o couro come, aí é diferente. E tem muita gente incomodada com o Zubeldia quanto ao timing das substituições, porque ele não fez alterações no intervalo, o torcedor ficou assim, revoltado, o torcedor de São Paulo, jogando com um jogador a mais.